gostaria só de fazer um esclarecimento em relação à questão, lá da jurisdição. Essa questão que eu encontrei adotou esse posicionamento de que se trata de uma jurisdição administrativa. Mas eu deixo até ver de que ano que é essa questão novamente, pessoal. Porque é o seguinte, é uma questão de 2014. O que eu acho? Eu acredito que o CESP vai manter a compreensão de que é uma atividade administrativa. Só que nós não temos segurança. Hoje a doutrina está batendo muito forte nisso, até mesmo porque, eu não vou encontrar o dispositivo aqui agora, mas lá na parte de execução, lá na parte de jurisdição voluntária, nós temos que realmente seria uma sentença, nós já temos alguns indicativos, a doutrina fala nesse sentido, principalmente agora com a regência do novo código. Vamos ficar de olho, né? Ah, mas professor, a minha prova é daqui uma semana, minha prova está aí, é o caso do TRE Bahia, minha prova está muito perto. Então, pessoal, você vai lembrando dessa questão, você vê se a questão eventualmente não vai, como vai ser uma prova de alternativa, você tem um pouco mais de segurança para analisar com as demais. Minha opinião, lembrem que o CESP já adotou esse entendimento. Pode ser que ele continue a adotar. Aí na hora da prova, você não marque certo ou marque errado de cara a alternativa que fizer referência a essa questão sobre a atividade administrativa ou atividade jurisdicional da jurisdição voluntária. Você vê as demais alternativas. Se pelas demais alternativas você conseguir marcar lá como correto ou como errado, ótimo, tá? Excelente. Se não, você vai marcar sim que é uma atividade administrativa, eu acredito que seja a forma mais segura de resolver questões de prova, tá bom? Legal, pessoal. Então, esclarecido esse detalhe aqui para vocês, a partir desse momento nós vamos resolver algumas questõezinhas sobre essa parte da matéria. Dá uma olhadinha aqui comigo. Essa é uma parte totalmente nova, meios de impugnação à sentença e a ordem dos processos no tribunal. Vejam, quando eu falo em meios de impugnação à sentença, nós temos uma abrangência muito grande, porque os recursos não constituem uma forma de você impugnar a sentença? Sim, constitui. E hoje no CPC, inclusive dentro da temática, dentro da matéria como ela vem tratada, você vai encontrar meios de impugnação de sentença como um gênero que vai abranger inclusive essa parte relativa, inclusive os recursos. Só que os recursos a gente estuda de forma destacada, e eu até separei aqui uma série de questões para a gente analisar a respeito dos recursos. Só que o que seriam esses meios de impugnação? Vejam, além da questão dos recursos, nós temos também incidente de assunção de competência, que é uma criação de um órgão específico para decidir matérias dentro daquele tribunal, que seriam vinculativas no tribunal. Nós temos o incidente de resolução de demandas repetitivas, que o próprio nome já diz, que são demandas que reiteradamente entram perante o Poder Judiciário. E daí, em razão disso, nós temos o quê? Nós temos um posicionamento do tribunal, do STJ, do STF, do TJ, do TRF, definindo aquela matéria de forma uniforme para todo o tribunal, para todos o tribunal ou tribunais e juízos vinculados. Nós temos também a parte da ordem nos processos no tribunal. Por quê? Porque a ordem dos processos no tribunal, ela diz respeito ao quê? Como que se dá o trâmite da ação do recurso, propriamente falando, lá no tribunal. Se você abrir o CPC, e você veio estudando comigo ali, principalmente a parte do procedimento comum, você nota que ele está preparado e voltado para julgar o quê? Ações. Ele não fala como que vai tramitar um recurso no tribunal. Ele não fala como que vai se dar, por exemplo, uma sessão, como que se organiza uma pauta, como que se fala da distribuição de processos entre relatores. Essas matérias lá no CPC anterior, elas estavam nos regimentos. Quando você estuda um regimento comigo, por exemplo, um regimento lá de direito eleitoral, esses regimentos na área do direito eleitoral tratam da ordem dos processos no tribunal. Agora o CPC veio e disse o seguinte: vamos tratar de algumas regras gerais, e as regras gerais vêm aqui como ordem dos processos no tribunal. E daí os regimentos internos, do TRT, do TRF, dos TRS, dos TJs, vão fazer o quê? Vão tratar de questões específicas. Então aqui nós temos uma espinha mestra. São poucas as questões ainda relativas a esse tema, tanto é que aqui eu trouxe apenas questões do CPC novo, porque é uma matéria diferente da média das matérias que temos observados em concurso público. Mas é importante que você já vá se ambientando e conhecendo os temas, perfeito? Feito esses esclarecimentos, na tela, por favor, vamos lá responder algumas questõezinhas. Vamos começando. Vejam só. Uma questão de 2017 que trouxe uma situação hipotética e assertiva a ser avaliada.
Órgão colegiado de um Tribunal Regional Federal negou provimento a recurso de apelação e aplicou tese diversa da proferida pelo STF em julgamento de casos repetitivos. Então vejam, pessoal, qual que é o negócio aqui? O órgão colegiado ele negou provimento a um recurso de apelação, né, e aplicou uma tese diversa àquela que foi fixada pelo STF no julgamento de um caso repetitivo. Pode? Não pode. Vejam só qual que é a ideia aqui. Nós temos hoje os precedentes tendo um caráter vinculativo, ou seja, todos os precedentes não, alguns denominados precedentes obrigatórios. São aqueles precedentes firmados em julgamento de IAC, que é o incidente de assunção de competência, é o julgamento firmado em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, os julgamentos de ações perante o STF, perante o STJ, as súmulas e as súmulas vinculantes, que são, evidentemente, do STF. Essas decisões e esses entendimentos jurisprudenciais possuem um caráter vinculativo. Portanto, uma decisão judicial, ela pode contrariar um precedente desse? Em regra, não. Se ela for contrariar um precedente desse, ela deve produzir uma tese de superação do entendimento, dizendo assim, olha, esse entendimento dado no tribunal, ele deve ser superado, ele deve ser modificado, não deve ser mais adotado. Ou ele é diferente do caso concreto, senão o juiz é obrigado, senão o tribunal é obrigado a seguir o entendimento. No caso aqui, portanto, quando nós temos o órgão colegiado negando provimento a um recurso, julgando a negativa contrária a uma decisão do STF, ele não poderia fazer, certo? Então vejam só, nesse caso, a parte sucumbente poderá valer-se da reclamação constitucional para reformar a decisão? Não, pessoal, vejam só, não é admitível aqui um caso de uma reclamação, né? Não será hipótese de uma reclamação, ela deverá se utilizar de algum recurso para um recurso especial, recurso extraordinário, se for o caso do TJ para o STF ou para o STJ. Portanto, não é caso de reclamação, né? As hipóteses de reclamação, elas estão, inclusive, lá no artigo 988 do NCPC. Depois você dá uma olhadinha, certo? De toda forma, nós temos essa assertiva como incorreta. Incorreta. E o pessoal até falou, não tinha notado. Superior Tribunal Federal. Interessante, né? Por aí já marcaria correto. Você sairia de uma forma mais fácil da questão. Mas é isso mesmo. Foi um erro aqui. Até eu vou verificar depois para ver se não foi um erro de redação nosso. Tá bom? Vamos avançar. Acerca dos processos e dos tribunais, assinale. Admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, o relator deverá suspender os processos pendentes e, durante esse período, será responsável por analisar os pedidos de tutela de urgência. Cuidado, pessoal. Cuidado, por quê? Durante a suspensão, pedido de tutela de urgência vai ser dirigido ao juízo de origem. Vai ser enviado para o juízo de origem. Artigo 982, parágrafo 2º do NCPC. Deixa eu explicar isso aqui para você. Qual que é a sacada? Então, tá errada aqui a alternativa, mas qual que é a sacada? Vamos deixar em azul. Deixa eu aqui. Isso, agora sim. Vem cá, na tela aqui comigo. A partir do momento que houve a formação do incidente de resolução de demandas repetitivas, os casos repetidos devem ficar congelados até que nós tenhamos a decisão lá no incidente de resolução e a partir daí nós tenhamos uma decisão uniforme a ser observada em todos os casos repetitivos. Esse congelamento é a suspensão do processo. Congelamento é só uma expressão didática aqui para a suspensão do processo. Só que pode ser que ocorra, no curso desse processo que está suspenso, surgir alguma situação urgente. E quem que decide essas questões urgentes? Será o relator ou será o próprio juiz de origem? O 982 diz, enquanto nós não tivermos a decisão no tribunal e houver a suspensão, eventuais pedidos de tutela de urgência no curso desse processo que está pausado, que está congelado, será decidida pelo juiz de origem, tá bom? Então, por isso, está errado. Na tela. Legal? Avançando aqui, pessoal. O Ministério Público tem legitimidade
Agora sim, o Ministério Público tem legitimidade para suscitar o IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, nas situações que envolvam relevante interesse social e para intervir nos incidentes dos quais não seja requerente. É isso mesmo. Nós temos que combinar aqui o artigo 176 e 178, parágrafo 1º do NCPC. Portanto, essa assertiva ela está correta. A próxima, pessoal, vejam lá. Inadmitido o incidente de resolução de demandas repetitivas por não haver sido constatado risco à ofensa da isonomia, o incidente não poderá ser novamente suscitado em atenção ao princípio da segurança jurídica. E aqui está errado. Se nós tivermos, risco ao princípio, tivermos uma situação que envolver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nós podemos sim ter novo cabimento. E o parágrafo 3º do artigo 976, e aqui você tem que fazer referência ao 976, parágrafo 1º, perdão, 976, inciso 2, combinado com o parágrafo 1º do NCPC, nós temos o seguinte: a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer dos seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja novamente proposto. Portanto, nós temos essa assertiva como incorreta. Tá bom, pessoal? Essa assertiva como incorreta. Avançando, vamos lá. Agora, uma outra assertiva que caiu para o TCE Pará. Caso determinado ente da federação interponha reclamação constitucional para garantir a observância de uma súmula vinculante supostamente violada, vejam, de uma reclamação constitucional em relação da violação de uma súmula vinculante, ao despachar a petição inicial, o relator poderá determinar a suspensão do processo ou do ato impugnado, perfeito, devendo requisitar informações à autoridade que praticou o ato que está ali sob análise perante a reclamação, além de determinar a citação do beneficiário da decisão impugnada para contestar. Pessoal, é exatamente a literalidade do 989 e fala dessa possibilidade do relator proceder à suspensão. Então, correta aqui essas assertivas, tá? Correta aqui essas assertivas. Legal? E com isso, na tela aqui comigo, nós temos encerrado, damos por encerrado essa parte dos meios de impugnação à sentença e ordem dos processos no tribunal. Aqui as questões são um pouco mais escassas, como vocês puderam observar, porque é uma matéria muito nova. E é uma matéria que ela é espinhosa, que ela é muito técnica, que ela envolve burocracia de trâmite de processo, que ela envolve detalhes dos precedentes e ainda muita coisa por discutir. Então as bancas, embora elas gostem de novidade, eu sinto que elas não têm cobrado muito esse tema com afinco. Ah, professor, então estou liberado, não vou estudar aquela aula lá que fala de meios de impugnação de sentença. E se cair no teu concurso? Vai deixar uma questão de fora? Não dá. Você tem que estudar, você tem que ter ideia dos parâmetros gerais, você deve assistir às aulas respectivas, né? Você deve ter pelo menos um conhecimento amplo aqui dos principais pontos relativos aos temas, tá bem?